RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso próximo tema, a avaliação dos 100 dias do governo do primeiro-ministro Américo Ramos. Começamos com o Hamilton Vaz. Hamilton Vaz, que balanço se pode fazer dos primeiros 100 dias do governo de Américo Ramos, sobretudo no campo econômico, social e institucional? Estou com dificuldade de ouvir. Hamilton Vaz tem dificuldades em ouvir, então seguimos com o Dr. Carlos Semedo. Que balanço se pode fazer dos primeiros 100 dias do governo do Américo Ramos, sobretudo no campo econômico, social e institucional? Meu caro Ronaldo, eu, sem ser muito rigoroso, acho que o balanço é ainda mais no sentido do deve do que propriamente do haver. Isto é, o balanço, pelos sinais que estão a ser transmitidos e dados, pela expectativa criada de renovação, não é ainda, digo eu, vamos ver, favorável a este governo. Porquê que eu digo isso? Digo isso porque não é que este governo, nestes 100 dias, tenha a varinha mágica ou o condão de resolver os problemas todos que estavam por resolver. Mas não é nestes 100 dias que se vai resolver o crónico problema de anos e anos de, ouça a expressão, roubalheira, má gestão, incúria, negligência, crimes cometidos na EMAI, ou na ENAPOR, ou na saúde, sobretudo na justiça. Não é. É preciso algum tempo. No entanto, nestes 100 dias, já deveriam haver sinais que nos convencessem de que algo ia de facto mudar. Nomeadamente, nestes 100 dias, para falar da justiça que temos estado a debater, não estou a dizer que a alteração da proposta da configuração do Conselho Superior ou uma, indo na esteira da conversa anterior do Dr. Hamilton, com a qual eu concordo, não há justificação jurídica, económica, social para a estrutura de um Tribunal Constitucional como ele existe neste momento. Não há. Ora, este governo, que sabe disso, que tem a experiência do Tribunal Constitucional funcionar como diz Hamilton e Liberato, extensão do ADI, era um tribunal de patrícia, este Tribunal Constitucional, este governo, nestes 100 dias, já deveria ter proposto à Assembleia Nacional um projeto de aprovação praticamente imediata, de dizer, extingue-se o Tribunal Constitucional e o que é que passa a existir? Uma secção no Supremo Tribunal de Justiça, como havia antigamente, de forma a que se elejam 3 juízes para uma secção constitucional, como eu defendo a existência de uma secção administrativa e tributária ou de uma secção social. Portanto, está a perceber? Isso já poderia ter dado sinais de que queria mudar. Outro sinal de que queria mudar é, de facto,
ter apresentado um projeto de lei ou uma proposta de lei para extinguir e erradicar a Lei PUM. Outra proposta é para erradicar o decreto que cria o monstruoso, eu nem sei que qualificação administrativa hei de dar, do chamado Tribunal Militar. Outra proposta é, eu estou a elencar de cabeça e vou parar para passar a outros sectores. O Hamilton depois complementará o Liberato com muito maior suficiência do que eu. Outra proposta já deveria ser, como eu conheço o processo, o Hamilton conhece o processo, conhecemos e está divulgada a proposta do Ministério Público em relação, como diz agora, lembrando e muito bem o colega Hamilton, que o bispo emérito disse, nós sabemos quem matou. Claro, Hamilton, ele é bispo, ele é padre, muito bem, é consciência religiosa a falar e social, mas nós que somos juristas sabemos que, apesar disso, tem que haver uma instrução, poderá haver uma instrução contraditória, deverá haver um julgamento para que se cumpra a lei, que se faça tudo nos termos da lei com a transparência. No entanto, este governo já tem elementos concretos recolhidos para a Polícia Judiciária Portuguesa, para a Polícia Judiciária São Tomense, a acusação pública dada pelo Ministério Público para dizer assim, Sr. Ministro da Defesa, vamos lá propor a revisão da situação. Não vamos passar já para a admissão, ou para a exoneração, ou para a expulsão, porque ainda falta o julgamento, embora haja evidências concretas e não tenhamos dúvidas que eles terão que ser condenados, mas vamos suspender esta gente, vamos, até podem fazer outra coisa, dizer, Sr. Presidente da República, diz o Sr. Ministro da Defesa, o senhor que é o comandante em chefe, reúna o Conselho Superior de Defesa Nacional, analisem estes documentos e vejam se o Sr. Armindo, o Sr. Wilker, o Sr. Walter, toda aquela gente está ou não está em condições de, efetivamente, continuar nos comandos da tropa, a manchar a tropa, a manchar a dignidade social, a manchar a consciência nacional por causa do hediondo crime de terem numa intentona morto cidadãos. Bom, tudo isto, Ronaldo, este governo já deveria ter feito. Eu atrevo-me por isso a dizer que dou extrema nota negativa. Isto são indícios de que queríamos mudar o país. Já não digo que vamos mudar o juízo supremo, vamos mudar o juízo constitucional dentro, porque não se faz tudo num dia, mas iniciar os procedimentos. Ora, agora passando ao sistema de saúde, o que é que está feito pelo combate da venda ilegal de medicamentos que mata pessoas? O que é que está? Onde é que está, Sr. Américo Ramos, nestes 90 dias? Sr. Ministro da Saúde, não sei quem é, não conheço o nome. Onde é que está o pedido que este governo já fez à Organização Mundial de Saúde para saber qual foi a dotação financeira para a Covid? E onde é que está o inspetor da saúde? Já não digo o Ministério Público, para dizer como é que foi gasto este dinheiro? Onde é que está o Tribunal de Contas? Isto este governo já devia ter feito. Portanto, e sucessivamente, a questão da Safe Bond e da Enapor, a questão da EMAI. Portanto, a minha notação nestes 100 dias é extremamente negativa, porque até ouço o Ministro das Infraestruturas dizer, nós não podemos tocar nos contratos de concessão porque podemos pôr em causa o investidor privado. Ora bolas, Patrício correu com o chinês que ganhou a obra da estrada e pediu-lhe milhões. Eu tentei impedir isso, que escrevi para o Banco Europeu de Finanças, escrevi para o governo holandês, que ainda anda em águas de bacalhau por causa da pressão política. Mas, portanto, Ronaldo, a pergunta que me faz é, que balanço faz dos 100 dias do governo? Eles não podem fazer tudo em 100 dias. Baixaram o preço do gasóleo e da gasolina? Pois, muito bem. E o preço do petróleo? E a investigação à roubalheira nacional do fornecimento do fuel. Isto eu digo com as palavras, que assim como o Hamilton, que eu continuo a louvar a coragem deste homem que aqui está hoje a falar connosco, que no dia dos assassinatos, no dia em que os militares tinham as armas, no dia em que um mentiroso chamado Patrício Trovoada vinha dizer que havia um golpe de Estado, 2 pacatos cidadãos de São Tomé, fazendo honra à dignidade da advocacia, estavam em frente ao quartel a dizer: deem-nos bala se quiserem, mas estamos aqui pelos direitos humanos. Deixem-nos entrar, que nós queremos ver o nosso cliente. Isto é dignidade.
Ora, se esta dignidade, eles não precisavam de pegar nas armas, de atirar pedras, de ir contra o quartel. Estavam ali, de cara aberta, para o público. O jornalista da RSTP também lá estava, diga-se em boa verdade, não é? Para colher essa notícia. Portanto, o meu balanço, com essa convicção toda, é extremamente negativo, porque, assim como Patrício nos enganou a todos, e ainda hoje continua a enganar aos incautos, o governo do Sr. Américo Ramos já deveria dizer: Senhora Ministra da Justiça, onde é que está a proposta para a exoneração imediata do atual Procurador-Geral da República? Não é por ele ter feito esse bobo agora e esse fitinho do Chiloli, da corte de Carlos Magno, de prender um pacato cidadão que desviou 4 milhões. E o dinheiro que Patrício desviou da Segurança Social. E os 30 milhões. Estão a perceber isto? Eu estou a falar com indignação. Portanto, bom, vou moderar o meu tema e o meu tom. Eu não quero ralhar com ninguém, mas jornal é sempre um tema que me ofende. Porque as pessoas têm que ter uma cara só, uma palavra só. Cometem erros, podem cometer desequilíbrios, mas, efetivamente, não estão a ir no bom caminho. Estão a querer esconder factos, estão a querer manipular a transparência. Senhora Ministra da Justiça, onde é que está a nova figura de Procurador-Geral da República, que doa a quem doer? Terá que ser uma pessoa incorruptível, de mãos limpas, de cara lavada. Onde é que está toda a possível alteração, isto é, a pressão que deviam estar a fazer? A senhora Ministra da Justiça, eu tenho grande estima e consideração para aquela senhora, porque é uma jurista de carreira, onde a dignidade, a legalidade, como diz Hamilton, devia ser o número 1 a impulsionar qualquer que seja. Se a senhora não tem condições para fazer isso, demita-se do cargo de Ministra da Justiça. Mas já deveria estar na mão do Sr. Ministro da Defesa, cabe à Ministra da Justiça recolher estes elementos, solicitar ao Procurador-Geral da República, pegar no inquérito e avançar com a suspensão, pelo menos, dos criminosos de 25 de novembro. Então aí eu começaria a acreditar que este governo vai no bom caminho. De outra forma, dou-lhe ainda nota negativa. Obrigado, Dr. Carlos Semedo. Hamilton Vaz, que sinais o governo deu em relação à gestão das finanças públicas, cortes de custos e políticas de estabilidade econômicas prometidas pelo primeiro-ministro? Senhor jornalista jornal, balanço implica ter uma ideia da situação inicial, para nós sabermos onde partimos e onde nós estamos. O governo da Américo Ramos, eu digo, pelos sinais que temos, já perdeu uma grande oportunidade. Conforme disse muito bem o Dr. Carlos Semedo. É um governo efetivamente que está a funcionar, mas os sinais que nos deu e que transmitiu até agora são sinais da cumplicidade. É um governo que tem agido numa base de... tem alguma cumplicidade com alguns factos do passado. Se não, vejamos. Falava-se de pouca transparência no processo, nos contratos da EMAI, da qual... Mas antes, permita-me fazer uma parte. Não tenhamos dúvida que esse governo, um balanço que eu faço, esse governo é melhor do que o do Patrício. Esse governo é melhor do que daquele senhor de nome Patrício Trovoada. 1000 vezes Américo do que o Patrício Trovoada. Mas, continuo a dizer, que o Américo Ramos perdeu uma grande oportunidade de se impor, porque esse governo surgiu num contexto atípico, do qual pensava-se que ia se sanear o país, conforme disse muito bem o Dr. Carlos Semedo, a começar do ponto de vista da justiça. Falou dessa lei interpretativa, paixão, imediatamente, não tem que perder tempo. Pôr os deputados a funcionarem. Nada. Do ponto de vista econômico, para além da instabilidade jurídica, o Tribunal da Instabilidade, da confusão é o Tribunal Constitucional, para mim, esse tribunal não justifica. Se nós formos fazer uma sondagem a todo o povo de São Tomé e Príncipe, acabemos com esse Tribunal Constitucional. O pior na peça é o MLSTP, que já deveria entrar com uma proposta para acabar com essa pouca vergonha do Tribunal Constitucional, porque esse tribunal não faz sentido. Os grandes carros, a mordomia,
Vamos ver o que está previsto no OGE e explicar às pessoas o que é que aquele tribunal gasta do ponto de vista do OGE. Esse tribunal tem que ser extinto. Tem que ser extinto. E eu estava convencido que o primeiro-ministro Américo Ramos, tendo sido preso, aprendeu que justiça tinha que se moldar. Nada disto. Quando eu vi até que esse senhor está preparado, está a dar equipamento para o Tribunal Militar, eu disse, esse senhor não vai fazer nada para a justiça de São Tomé e Príncipe. Não tenhamos ilusões. Por isso é que eu digo, esse governo perdeu uma oportunidade ímpar. E falando da transparência, esse governo não tem sido transparente. Quando é que os dossiês de bandidagem do Patrício foi aberto? Você que fala da cumplicidade. O Vila Nova falou de um conjunto dos dossiês, como eu estava a gerir sozinho, escondido, não quer que o presidente saiba, nem conheça e etc. E vem o governo do Américo, não abre as coisas para a gente saber o que é que se passa. Eu refiro-me a quê? Comecemos, EMAI, contrato, tudo continua a 7 chaves. NASA, o contrato que fizeram a 7 chaves. Safebor, Enapor, a 7 chaves. Então, esse governo continua a gerir o país às escondidas. Eu me decepciono. Esses 3 meses, se me falar para fazer o balanço, eu estou decepcionado. A única coisa de boa nesse executivo é que é melhor do que aquele senhor que impunha a ditadura, fazia negócios às escondidas, que é o senhor Patrício Trovoada. Então, eu estou a falar ao nível da justiça, estou a falar ao nível da gestão dos dossiês, e eu não estou a falar até da alteração do modo de vida da população. Não há ainda alterações. Eu até não estou a dizer que esse governo, conforme disse muito bem, o doutor Carlos Chimeiro tem uma varinha mágica para 2 para 3 virar as coisas, mas sinais. E desde que os sinais dão-se ao longo dos 90 dias, não tendo dado sinais aos 90 dias, é por isso que eu, à partida, já faço uma pré-avaliação de dizer que este governo, o 19º governo, perdeu a oportunidade de transformar este São Tomé e Príncipe, pelo menos dar sinais de arranque, da descolagem. E não há essa descolagem. Quem sabe que tem elementos que efetivamente houve alterações de coisa, mesmo quando está-se a falar, por exemplo, há uma coisa que nós falamos de forma ingênua, da questão de subida dos combustíveis. Falamos disso de forma ingênua. Os São Tomenses têm que saber quem são os importadores de combustível em São Tomé, como é que esse concurso para importação é lançado, que instituição lança o concurso de importação e quanto é que os senhores vão comprar no mercado internacional o combustível. A partir vão comprar em Congo, vão comprar em Angola. Quem faz as compras? Nós temos a Sonangol vai comprar combustível, nós temos uma empresa do senhor Rami também que vai comprar combustível, nós temos a empresa do senhor o Socogás, ligada ao Filinto de Costa Alegre, aquela empresa aí também que faz a compra dos combustíveis. Agora, há quem vai buscar 10 milhões de dólares, há quem vai buscar 15 milhões de dólares, há faturas que conferem isso. Mas é necessário saber, e os valores estão sempre a oscilar, porque quando nós dizemos que houve uma redução só, não basta falar da redução, é necessário nós, com transparência, esboçarmos, efetivamente, o importador que foi buscar, o último importador que foi buscar a preço CIF ou preço FOB, trouxe o combustível a valor tal, e por isso justifica, tendo em conta a mais-valia isto, que nós fizemos a redução YZ, para nós vermos efetivamente que é algo que está sendo feito, e sobretudo o processo de transparência do concurso para a aquisição desse combustível. Bom, tudo isto nós temos que levantar, porque São Tomé é nosso, e não vão estar aqui a fazer dossiês escondidas. Eu fui, por exemplo, a uma instituição procurar saber o que queria obter o termo de referência para a aquisição do combustível. Eu fui à COCIL e eu fui informado por COCIL que o concurso de combustível não passa por lá.
passa por uma entidade, eu depois vou lá para saber, porque querem inteirar para saber as coisas dos combustíveis em São Tomé e Príncipe, para saber efetivamente o que é que se passa, a margem do lucro, como é que estão as coisas, porque nós precisamos saber disso. E eu vou saber sobre isto. Porque não basta falar da alteração, fez uma redução, o ministro é muito bonito ou é muito feio. Não, não, não. Nós temos que fazer análise com base em dados objetivos. Dados objetivos. Então, mais uma vez, permita-me resumir. Ao nível da educação, o que é que houve? Quais os elementos para nós dizermos que o balanço, a partida, é positivo? A nível de infraestrutura, quais os elementos? A nível da justiça, já dissemos que é um desastre completo. Ao nível da justiça. E transparência dos dossiês continua um disparate, porque as coisas estão às escondidas. Sinais do governo de que... O governo dá sinais efetivamente de que é diferente. Quando a entrada, quando nós falamos da prestação de contas, prestação de contas tem uma direção. O governo, quando entra, os elencos, quando entram e quando saem. Quando entram, há uma prestação de conta que, quando ele entra, ele deve declarar o que tem, o que não tem, isso tudo. E, ao sair, para nós fazermos essa comparação, saber como é que aquele senhor ministro entrou, veio servir, é nosso funcionário, é funcionário de todo cidadão, ele ganha 40 mil dólares, mas quando ele compra um carro duplex de 700 mil e não sei o quê, isto é que é. E esse governo poderia dar esses sinais, mas também não deu esses sinais. O marco de que continua na atuação, a gerir a nossa coisa, a gerir a coisa do povo, a gerir a minha coisa, a coisa de todo cidadão, como se fosse a sua coisa. Isto está mal. A gestão tem que ser transparente em São Tomé e Príncipe. E eu também não vejo isso nesse 19º governo constitucional. Então, permita-me concluir. O balanço que eu faço é: este governo perdeu uma grande oportunidade, continua a gerir os dossiês de forma não transparente, por cumplicidade. Há uma cumplicidade, e digamos isso de forma à vontade, há uma cumplicidade com as coisas que foram feitas no passado. De outra forma, a coisa seria diferente. Há uma cumplicidade. Daí que eu não tenho muita esperança que haja efetivamente a alteração nos modos de vida, na forma de vida, injeção de dinheiro no mercado, a vida de cidadão vai mudar. Não mudou até agora. Muito obrigado, Sr. Jornal. Obrigado, Hamilton Vacha. Liberato Muniz, que leitura faz destes 100 dias? Qual o impacto das visitas e relações diplomáticas estabelecidas por Américo Ramos nestes primeiros 100 dias, e como isso pode refletir-se no futuro político e econômico de São Tomé e Príncipe? Julgo que há aspectos positivos e há aspectos negativos que eu particularmente espero que se corrija num mais curto espaço de tempo. O primeiro aspecto positivo é o clima de paz, de serenidade, é a forma como todos os santomenses hoje parecem respirar melhor, parecem debater melhor, parecem acreditar mais de que é possível fazer algo diferente em São Tomé e Príncipe. E quando nós vemos que em 2 meses, ou seja, em 3 meses, os ministros deste governo já apareceram muito mais do que os ministros do governo de 2, 3, 4 anos, quer dizer que há uma liberdade até sectorial, no sentido de cada um assumir a sua responsabilidade e não ter medo de o assumir. Porque antigamente, antes, no governo anterior, o que nós sentimos é que ninguém podia falar até que o primeiro-ministro viesse responder. E hoje isso não se sente. Outra coisa muito importante que nós sentimos é que o ministro das Finanças, particularmente ele, veio diretamente dizer que está preocupado com a reorganização da distribuição, da compra e da distribuição dos medicamentos em São Tomé e Príncipe. E dizer que, enquanto for governo, isso não irá acontecer, mas tudo irá estar dentro da lei. Mas o que nós queremos é ver efetivamente
isto a acontecer. E quando eu digo isso em relação a outros setores. Bom, o que não está bem neste momento? Mas ainda tem outra coisa. A obra da Marginal, que foi colocada em risco pelo anterior governo, porque disse que não havia uma série de coisas, independentemente de eu não conhecer hoje ainda o projeto, eu sinto bem ver o projeto, e eu vim de São Tomé e Príncipe ainda no sábado, e eu vejo que a obra está a andar a bom ritmo, e eu espero que a fiscalização seja feita devidamente, porque daquilo que eu vejo, se esta obra não for bem fiscalizada, nós vamos ter daqui a 5 anos um desastre total nesta obra. Vamos gastar 25 ou 26 milhões para pura e simplesmente não fazer nada. E eu explico já porquê. E é bom que isso fique claro, e é bom que o Ministro de Infraestruturas e toda a fiscalização esteja atenta. Nós temos um vento muito forte, com ondas muito fortes, que praticamente destruíram toda a Marginal. E eu vi em São Tomé e Príncipe uma empresa internacional que ganhou uma obra a fazer betão sobre uma massa meio podre de betão. Eu pergunto, no país dessas empresas, eles não sabem que para se fazer betão tem que se encontrar o firme do terreno? Então o que é que vai acontecer? Caso não se encontre o firme, vai haver tanto vento e tanta água e para aí fora que aquele betão que agora parece sólido, daqui a 5, 6 anos, não será sólido. Isto é mau. E eu pergunto, onde está a fiscalização? Então, o que eu concordo com o Dr. Carlos Semedo e com o Hamilton é que há N coisas que nós esperávamos que viesse a mudar, principalmente no sentido da transparência. Transparência significa que nós já não iríamos ter contratos escondidos. Por exemplo, falou-se das cláusulas lesivas em relação ao contrato da Tesla. Não é admissível que, depois de 3 meses, ainda não se conheça essas cláusulas lesivas. Eu pergunto, por quê? Porque nós não podemos continuar com uma energia que nós não conhecemos, não sabemos quanto é que ele efetivamente nos vai custar. E pelo contrato que já se conhece do Tesla, eu julgo que é um contrato verdadeiramente lesivo, que até ousa dizer que é um contrato confidencial. Como é que uma coisa pública do Estado de São Tomé pode ter uma cláusula a dizer que é confidencial? Então, é preciso que o governo interiorize esses pontos e, de uma forma rápida e eficaz, deixa transparente para que todos entendam. Porque se isso não acontecer, o que é que nós vamos dizer? É que continua tudo do mesmo. Continuamos com o mesmo medo. 25 de novembro, por exemplo, dizia-se que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não deram seguimento ao processo. E hoje, o outro Primeiro-Ministro já se foi. Agora temos esse. O que é que já se fez? Nesse caso concreto, deu-se o espaço ao Tribunal Militar. Bom, nesse aspecto eu digo, se existe um Tribunal Militar, as pessoas não podem estar no corredor. Tem que se dar um espaço a eles. Mas o que eu entendo é que tanto o Supremo Tribunal como o Ministério Público, que até fez um recurso, sabem que esse julgamento não é para ser feito no Tribunal Militar. Então, que se constitua o Tribunal Militar como deve ser e não esse que nós temos. Porque o Tribunal Militar que foi constituído em São Tomé e Príncipe, julgo que o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, toda a gente sabe que é um Tribunal Militar de fachada. Porque eu não estou a ver bombeiros, polícias, companheiros militares dentro de um tribunal aí julgar altas patentes. Pessoas que nem sequer conhecem das normas, nem conhecem das leis. Então, nós não podemos estar a alimentar algo que não faz sentido. Então, eu julgo que, com rapidez, o Primeiro-Ministro e o Governo devem dizer: nós somos um governo da união e da transparência. Da união de todos os santomenses, porque todos os santomenses são chamados para fazerem parte e fazer o seu trabalho. Mas nós temos que ser transparentes. E ser transparente é o primeiro ponto, que é o que tem matado São Tomé e Príncipe. Porque São Tomé e Príncipe parece um país em que há pequenos grupos que fazem os seus negócios dentro do país. É dizer, não, todos os contratos a partir de hoje em São Tomé e Príncipe são publicados.
são publicitados, porque não podem continuar a ser contratos escondidos. E o Milton Vaz disse uma coisa muito séria, que é onde talvez se ganha mais dinheiro em São Tomé e Príncipe, que é o contrato da compra dos combustíveis. Quem em São Tomé e Príncipe, 30 anos depois praticamente que se compra ou mais, conhece esse contrato? Ninguém. Então, como é que o contrato pode ser sempre um contrato escondido? Então, eu julgo que este governo e o presidente da República têm essa responsabilidade. Se nós criticamos os outros de não serem transparentes, se nós dissemos que outros estavam errados, então é a altura, agora e já, de dizermos não, nós somos transparentes, o que nós temos é isso e vamos resolver. Ou então, nós queremos ver, mas não temos condições. Veja só, por exemplo, a Lei PUM, ou seja, a tal lei interpretativa. Nós, aqui na resenha da semana, debatemos todos os dias, em todas as semanas, essa lei. E dissemos que ela é das piores coisas que aconteceram até hoje em São Tomé e Príncipe para a Justiça. Hoje temos uma ministra da Justiça que conhece a Justiça. Temos um governo de gente jovem que sabe que isto é verdade. Então, por que não se propõe a resolução desse problema? Mas nós conseguimos 52 deputados para aprovar o orçamento. Então, se conseguimos 52 deputados para aprovar o orçamento, então temos condições para tornar o país mais transparente. Eu gostaria, já passaram 3 meses, eu queria ver já este governo na Assembleia a responder às perguntas dos deputados, para dizer, no passado não se fez, mas o país deve ser assim. Tenho dúvidas, eu estou cá para esclarecer. Então, eu julgo que a nossa missão hoje aqui neste programa é dizer ao governo que é preciso que ele tenha atenção a esse ponto. É um governo que as pessoas acreditam que pode ser diferente, é um governo que as pessoas acreditam que podemos fazer melhor. Todo mundo também sabe que não se vai resolver para todos num dia para o outro, porque não há condições para tal, mas o que nós queremos sentir é que o país pode andar e que nós podemos confiar nos dirigentes. Mas para se confiar nos dirigentes, é preciso sermos transparentes. Eu digo muito sinceramente, quando eu ouvi, e volto a repetir, que se desviou quase 4 milhões na segurança social em São Tomé e Príncipe, quando no passado sempre se ouviu que se pediu emprestado mais não sei quantos milhões, se fez isso e aquilo outro, e até hoje nós não temos um posicionamento, por exemplo, do próprio governo em dizer, não, vamos abrir uma auditoria, vamos saber o que é, porque os vários diretores que passaram por lá também tinham essa responsabilidade. E é essa transparência que nós temos que ter para acreditarmos que as coisas são sérias, para acreditarmos que o país pode mudar, e é isso que eu espero. Então, julgo que o governo tem coisas positivas, porque nós ainda acreditamos que eles vão mudar. Eu espero que nos próximos 30, 60 dias hajam agora ações concretas e, sobretudo, na justiça. A justiça que nós temos em São Tomé e Príncipe, e sendo a justiça o pilar da democracia, eu sei que nós não temos condições financeiras bastantes, mas o pouco que nós temos, temos que dar indícios agora e já de que é possível que a justiça funcione para que toda a gente saiba que está lá para governar, não está lá para roubar, está para trabalhar para o povo de São Tomé e Príncipe, e aqueles que falharem têm que ser obrigatoriamente enquadrados no rigor da lei, independentemente de ser presidente da República, de ser primeiro-ministro, de ser presidente do Supremo Tribunal, da primeira instância, Procurador-Geral da República, presidente do Tribunal Constitucional, ou seja lá o que for, ou carpinteiro, ou estivador e por aí fora. Todos nós temos essa responsabilidade de levarmos o país à frente e o governo tem que dar o exemplo.
RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.